Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Nessa aula nós aprenderemos sobre propriedades dos radicais. Nós iremos começar com a teoria para ficar mais fácil na hora da prática. Então vamos lá. Nós temos aqui uma raiz. Essa raiz é chamada de radical. O número que acompanha a raiz, que no caso é esse n, é chamado de índice. A nossa base é chamada de radicando e o nosso p é chamado de expoente. Ou seja, radical, radicando, expoente e índice. Na matemática, toda operação tem uma operação inversa. Por exemplo, a operação inversa da multiplicação é a divisão. A operação inversa da adição, a subtração. E no caso da raiz não seria diferente. Ou seja, a operação inversa da raiz é a potência. Como que nós transformamos a raiz em uma operação de potência? Da seguinte forma. Acho que todo mundo conhece aquele quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Mas se você não conhece, não tem problema. Vou ensinar aqui agora. Ó, nós temos uma raiz quadrada. Vou desenhar um solzinho aqui. Vou colocar aqui uma raiz quadrada de 5. Ok? Todo mundo sabe que quando nós não temos número aqui no índice, significa que esse número significa o número 2. E quando o nosso radicando não tem um expoente, esse expoente é igual a 1. Porque qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Então, o que nós vamos fazer para transformar essa raiz em um expoente? Nós vamos copiar a nossa base, que é o nosso radicando. Vamos colocar um traço de fração no nosso expoente e vamos fazer da seguinte forma. Quem está no sol, que no caso é o 2, vai para a sombra, ou seja, ele vai para o nosso denominador. E quem está na sombra, que é o nosso número 1, vai para o sol. E se nós queremos retornar essa forma de potência numa forma de raiz, é só nós fazermos o inverso. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Ok? Sabendo disso, nós já conseguimos fazer esse exercício. Então, vamos lá. Então, nós temos que copiar a nossa base, que é o nosso radicando. Colocamos um traço de fração e pegamos aqui, se não tem número, é o número 2 e aqui é o número 1. Quem está no sol vai vir para a sombra, ou seja, vai vir para o denominador. E quem está na sombra vai para o sol, para o nosso numerador. Então, ficou 2 elevado a meio. Agora, nós temos uma raiz cúbica de 7 elevado a quarta. O que nós vamos fazer? Vamos copiar a nossa base, que é o nosso radicando. Vamos colocar o traço de fração e o nosso índice vai virar o nosso denominador. E o nosso expoente vai virar o nosso numerador. Então, ficou 7 elevado a 4 terços. Vamos para a nossa primeira propriedade. Se o radical possuir índice igual ao expoente do radicando, significa que a raiz será igual ao próprio radicando. Vamos lá. Se o radical, nosso radical, nós sabemos que é a nossa raiz. Ok, então, se a nossa raiz possuir índice, então esse índice, igual ao expoente do radicando, ou seja, se esse índice for igual a esse expoente, significa que a nossa raiz vai ser igual ao nosso próprio radicando, ou seja, a nossa própria base. Então, se esses dois números forem iguais, o nosso resultado vai ser a nossa própria base. Vamos aos exemplos para ficar mais claro. Nós temos aqui uma raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Como o nosso índice é igual ao nosso expoente, significa que o nosso resultado é o nosso próprio radicando, ou seja, a nossa própria base. Então, é igual a 5. Segundo exemplo, nós temos uma raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado. Como o nosso índice é igual ao nosso expoente, então o nosso resultado é o nosso próprio radicando, é o próprio 7. E aqui nós temos uma raiz cúbica de 0,9 elevado ao cubo, ou seja, nosso índice igual ao expoente é igual a 0,9. Segunda propriedade, ela nos diz o seguinte. A raiz não sofre alteração, ó, não sofre alteração. Se multiplicarmos ou dividirmos
o índice do radical e o expoente do radicando pelo mesmo valor. O que ele falou? Se nós pegarmos um número e multiplicar tanto o índice quanto o expoente, essa raiz não vai sofrer alteração. Vamos aos exemplos. Nós temos aqui uma raiz cúbica de 56 elevado ao quadrado. O que nós podemos fazer? Nós podemos multiplicar ou dividirmos tanto o índice quanto o expoente pelo mesmo valor. Vamos multiplicar aqui por 2, mas poderia ser por qualquer valor. Então, vamos colocar aqui, ó, 3 que multiplica 2 de raiz de 56 de 2 vezes 2. Ó, eu multipliquei tanto o índice quanto o expoente pelo mesmo valor. Multipliquei por 2, ó. Tá? Então, aqui vai ficar igual. 3 vezes 2 é igual a 6. E 2 vezes 2 é igual a 4. Então, 56 elevado a quarta. Certo? Vamos treinar, sempre quando nós fazermos assim, vamos colocar a operação inversa para nós podermos ir treinando. Se eu quero fazer a operação inversa de raiz de sexta, de 56 elevado à quarta, o que nós temos que fazer? Nós copiamos a nossa base, o nosso radicando, colocamos o traço de fração e o nosso índice vira o nosso denominador. E o nosso expoente vira o nosso numerador. Uma raiz quadrada de 10 elevado à quinta potência. O que nós vamos fazer? Vamos multiplicar tanto o índice quanto o expoente por 3. Então, vamos lá. Vai ficar 2 vezes 3, raiz quadrada de 10, de 5 vezes 3. Novamente, nós multiplicamos o índice e o expoente pelo mesmo valor. Nós multiplicamos por 3. Que é igual 2 vezes 3, 6. Então, 6. E 5 vezes 3, 15. Então, 10 elevado a 15. Para nós transformarmos isso aqui numa operação inversa, o que nós fazemos? Copiamos o nosso radicando, colocamos o traço de fração, o nosso índice vira o nosso denominador e o nosso expoente vira o nosso numerador. Certo? Vamos para o nosso terceiro exemplo. Raiz décima de 4 elevado a 6. O que nós vamos fazer? Já que nós multiplicamos esses dois exemplos, vamos dividir esse daqui, né? Então, vamos dividir ambos por 2. Então, vai ficar 10 dividido para 2, 4 elevado a 6 dividido para 2. Então, vamos lá. 10 dividido para 2 é igual a 5, raiz de 4. 6 dividido para 2 é igual a 3. Então, ficou raiz quinta de 4 elevado ao cubo. Para nós transformarmos isso aqui numa operação inversa, nós copiamos o nosso radicando, que é a nossa base. O nosso índice vira o nosso denominador. E o nosso expoente vira o nosso numerador. A terceira propriedade nos diz o seguinte: o produto dos radicais de mesmo índice é igual ao produto dos radicandos. Temos uma raiz quadrada de 10 vezes 4. Produto dos radicais, o que é o radical? É a nossa raiz, ou seja, a multiplicação da raiz de mesmo índice é igual ao produto dos radicandos. Nós sabemos que o radicando é a nossa base. Quadrada de 10 vezes uma raiz quadrada de 4. Então, eu fazer isso é a mesma coisa que eu fazer isso, certo? Porque ele é de mesmo índice, nós temos um produto de uma raiz. Nós temos aqui uma raiz cúbica de 5 vezes 6. O que nós podemos fazer? Nós podemos abrir. Então, vai ficar uma raiz cúbica de 5 vezes uma raiz cúbica de 6. Agora, nós temos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. O que nós podemos fazer? Podemos fazer a operação inversa. O que nós fizemos aqui? Nós podemos simplesmente juntar as duas. Então, vai ficar 2 vezes 3 de uma raiz quadrada. Que isso aqui é igual a uma raiz de 6.
Quarta propriedade. O quociente dos radicais de mesmo índice é igual ao quociente dos radicandos. Quociente é uma divisão e radicais é uma raiz. Então, a divisão de uma raiz de mesmo índice é igual à divisão das bases. Raiz quadrada de um quociente de 10 dividido para 5. Quadrada de 10 dividido por uma raiz quadrada de 5. Temos uma raiz cúbica de 76 dividido para 67. A mesma coisa, basta nós abrirmos essa raiz, colocarmos no numerador e no denominador. Quinta propriedade. A raiz de uma raiz quadrada pode ser representada por um único radical. Único radical, ou seja, por uma única raiz, em que o índice é igual ao produto dos índices das raízes iniciais. Nós temos aqui uma raiz quadrada de uma raiz cúbica de 4. O que nós temos que fazer? Basta nós multiplicarmos os índices tanto da primeira raiz quanto da segunda raiz. Ou seja, 2 vezes 3, 6. E nós multiplicamos para tornar um único radical, ou seja, uma única raiz. Uma raiz quinta de uma raiz quarta de 3. Basta nós multiplicarmos. 5 vezes 4, 20. E nós copiamos o 3. Vamos transformar isso aqui numa operação inversa. Nós copiamos o radical, o nosso radicando, o nosso índice vira o nosso denominador e o nosso expoente vira o nosso numerador. Agora, nós temos aqui o 3, o nosso índice vai vir para o nosso denominador e o nosso expoente vai para o nosso numerador. Então, pessoal, a nossa aula foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele mega joinha, pois isso nos ajuda a divulgar tanto este vídeo quanto o canal. E se ficou alguma dúvida, alguma passagem que não ficou muito claro, pode deixar nos comentários que nós vamos ler e responder todos vocês. Eu agradeço por vocês terem nos assistido, fiquem todos com Deus, se cuidem e até a próxima aula.